Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus seja louvado, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia a você, meu amado, bom dia, você, minha amada, amados e amigos internautas, toda honra, toda glória seja dadas ao nome de Jesus, amém? Você, familiares, amigos, família na fé, você de qualquer religião, você ateu, amém? Você que não crê, não tem problema. Fica aí um pouquinho, em nome de Jesus, que Deus, Ele vai falar com você. De repente, meu amado, minha amada, você está vendo essa mensagem de um hospital, amém? De uma cela triste. Você foi preso, está preso aí em algum lugar, amém? Ou você está pensando em dar cabo da sua vida, amém? Eu quero que você saiba uma coisa: Jesus te ama e se importa com você. Se o mundo vos odeia, saiba que Jesus te ama. Ele mesmo disse: se o mundo vos odeia, é porque do mundo eu vos escolhi e vós não sois do mundo. E Ele diz a você nesta manhã: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem sabe, meu amado e minha amada, você nem dormiu de noite. Amém? Você passou a madrugada rolando para um lado, rolando para o outro, preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, porque você não sabe mais o que fazer. Amém? Você não encontra mais solução para o seu problema. Já bateu em tantas portas, já pediu ajuda a familiares, a colegas, conhecidos, entre aspas, amigos, todos te abandonaram. Amém? Qual a solução que te resta agora? Amém? Qual a solução que te resta? Amém? Você já tentou de todas as formas. Aí você escuta aquela voz: tira a própria vida. Amém? Deus abençoe pastor Irene, pastor Marcos, muitas bênçãos para o Senhor, em nome de Jesus, para a senhora. Deus te abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no pastor Elton, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe o ministério de vocês, uma bênção. Vocês fazem parte da nossa vida, amém? Eu agradeço a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho e na nossa vida. Amém? Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado e minha amada, você já pensou em dar cabo da sua própria vida? A Bíblia diz que Moisés, ele chegou no momento em que ele estava... Deus abençoe em nome de Jesus, muita paz, muita luz, muita bênção, em nome de Jesus. Amém? Chegou um ponto que ele estava conduzindo ao povo de Israel para a libertação, mas o próprio Deus, diz a Bíblia, levou o povo para o deserto. Havia um caminho mais perto, mas Deus resolveu. Deus é um Deus, amados e amadas, estrategista. Amém? Todos nós temos que ter estratégias dentro da palavra para se sobressair de alguma situação. Moisés, ele levando ao povo, e estava tudo correndo muito bem, amando de Deus. De repente, ele se depara com o mar. E o que fazer? Amém? Algo inesperado. Talvez algo que não estava no projeto de Moisés.
mas o próprio Deus estava conduzindo o seu povo. Amados, o deserto é importante na vida do cristão. Pastor, estou passando uma luta muito grande, eu estou bem com Deus, estou orando, estou buscando, estou jejuando, estou indo à igreja, estou dizimando, ofertando, mas parece que estou vivendo no deserto. A Bíblia diz, meu amado e minha amada, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só a palavra. Amém? Às vezes, nós se deparamos com situações que aos nossos olhos é impossível de se resolver. Amém? Deus é um Deus que Ele gosta de desafios e principalmente impossível. Mas por quê, pastor? Porque Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele prometeu um filho a Abraão. Mas Abraão só veio a ter esse filho junto com a sua esposa aos 100 anos. Mas por quê, pastor? Porque enquanto ele era jovem, ele poderia ter o filho e dizer: eu adquiri o filho porque eu estava no auge da minha mocidade. A naturalidade do acontecimento ia gerar o filho. Mas a Bíblia diz que Abraão, já com o seu corpo já amortecido, e a sua esposa já cessado os costumes das mulheres, amém, Deus fez um milagre e disse a Abraão que ele ia ter um filho, Isaque, e teve. Então, amados, há situações que somente o impossível de Deus é quem pode operar na sua vida. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer? Crer e agir dentro da palavra. Moisés, ele estava à beira do mar. Não tinha mais o que fazer. Agora você imagine a situação de Moisés. Aquele povo em volta, clamando socorro. Moisés do lado, cidades inimigas. Do outro lado, cidades inimigas, montanhas. Se ele pensasse em voltar para trás, vinha Faraó. Não tinha mais jeito. Amém? E há situações que Deus, Ele permite que você chegue e que você fique na total dependência do Senhor. Já aconteceu comigo. De você pensar, e agora? Não tem mais jeito. Eu vou orar, mas em cima da minha oração, eu preciso tomar uma posição. Porque infelizmente, há aqueles cristãos, aqueles crentes, que eles oram, reoram, oram 24 horas, mas eles só esperam em Deus. Eles não entendem a exegese da palavra, é esperar, confiar e agir. Eles só oram, mas não agem. Amém? Eles falam que eles confiam em Deus, que eles acreditam em Deus, dão glória a Deus, mas na hora que o caldo entorna, como diz aí fora, na hora que a batata assa, como diz aí fora, que o leite derrama, na hora do impossível, que ele tem que acreditar na hora do âmago da fé, eles negam fogo. Aí começam a murmurar, a reclamar, a questionar Deus e a perguntar se é verdade que Deus existe, se Ele está na igreja certa. E aí começa a querer mudar de igreja, e sai de uma igreja, e vai para uma igreja, vai para outra, buscando Jesus em tempo. Amém? Enquanto, meu amado, a palavra diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam.
perto está Jesus e você. Pastor, aonde que Jesus mora? Dentro de você, meu amado. Aonde você está buscando a Deus, busca a Deus. A situação ficou difícil, é momento de você atuar a sua fé, mostrar a sua fé. É momento de você mostrar para aqueles que não creem em Deus, que o seu Deus existe. Fique firme, ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, está escrito, nele ainda assim eu confiarei, confie em Deus. Amém? Não há deserto sem fim, não há mal que perdure, não há situação, não há tempestade que não passe, meu amigo. Fique firme, fique no barco de Jesus. Se Ele é o capitão da sua vida, esse barco ele pode até balançar para um lado, para o outro, mas a água não vai entrar, não vai afundar o seu barco. Amém? Muitos abandonam. Muitos pulam do barco para fora. Amém? E lá fora, como na arca de Noé, lá fora a podridão, a mortandade, a cheiro mal. É melhor ficar na arca. Amém? Fique na igreja, não saia da igreja. Eu já saí da igreja, meu amado. E minha amada, me dei muito mal. Amém? O diabo engana. No começo, quando você sai da igreja, parece que o sol brilha. Parece que tudo dá certo. O diabo engana. Aí atua na sua mente e fala, olha, eu estava na igreja, talvez eu estava na igreja errada, porque eu saí da igreja, as coisas começaram a dar certo. Amados, é apenas uma enganação. O diabo ele deixa você, como diz o ditado, livre, leve e solto. Amém? Você sai da igreja, aí as coisas parecem que melhoram. Aí você vai se aprofundando, você vai se atolando na lama. Aí quando você vai dar por conta, você não consegue voltar mais. Aí quando ele vê que você está na lama, aí ele começa a agir. Aí ele começa a mostrar as máscaras. Ou a máscara, né? Então, amados, o que acontecer, fique na presença de Deus. Amém? Não saia em hipótese nenhuma dos pés de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele não há vida, há enganação. Amém? Há falsas alegrias, há prazeres carnais que não compensam. Jesus disse àquela mulher samaritana, a água que eu lhe der, você nunca mais você vai ter sede. Mas a água que você vai beber desse poço, você vai voltar a ter sede. E o mundo, meu amado e minha amada, é assim. Você bebe da água do mundo, na hora que você bebeu, você mata a sede. Mas daqui a pouco a sede vem. Pastor, o que é a sede? A falta de vida, a falta de alegria, a falta de paz. Amém? Você vai na balada, você se sente bem, né? Muitos falam assim, eu vou no lugar onde eu me sinto bem. Tem gente que se sente bem na macumba, tem gente que se sente bem na balada, tem gente que se sente bem no motel, traindo o marido, traindo a esposa. Amados, você tem que sentir a presença de Deus. É a paz interior. É a certeza de que Deus é com você, é a sua salvação, que é o mais importante de tudo. Amém? Moisés, ele estava sem saída nenhuma. Às vezes, você passou a noite pensando numa saída.
E agora, o que eu vou fazer? As dívidas já me atolaram, meu marido quer ir embora de casa, meus filhos estão nas drogas, eu não sei mais o que fazer. E Jesus convida você nesta manhã. Como pastor? Vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Moisés, ele estava naquela situação e foi orar. A Bíblia fala que Moisés, ele estava clamando a Deus. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, diga ao povo que marche, e você toca no mar e abre o mar. Em outras palavras, Moisés, não somente ore, mas haja em cima daquilo que você crê. Não foi eu que te mandei, não te dei autoridade, não te dei o cajado, Moisés. Então, Moisés, você ora, mas você toca no mar, você marche, diga ao povo para não parar. Amém? Faça a sua parte, Moisés, que eu faço a minha. Qual é a minha parte, Senhor? Toca no mar, marche, que deixa que o mar eu abro. E é assim, meu amado e minha amada, que você tem que fazer. Amém? Você ora e você age. Se você somente orar, se você dizer, pastor, eu creio, eu tenho fé, mas se você não demonstrar para Deus a sua fé é morta. Amém? E a fé sem as obras, diz a Bíblia, é morta. Assim como um corpo, num caixão que você olha lá, você vê o corpo, mas ele não tem vida. Assim é aquele que fala, eu tenho fé, eu creio em Deus, aleluia, glória a Deus, e não sei o que, e profetiza, e revela, e não sei o que. Mas quando Deus, o próprio Deus, às vezes permite o deserto, aí ele nega fogo. Aí ele começa a ser crente Nutella. Pastor, o que é crente Nutella? É aquele que só reclama. É mimimi pra cá, aí reclama do pastor, aí reclama da igreja, aí reclama do ministério, aí diz que dá o dízimo, que dá a oferta, que nada muda. Amém? Se tem uma coisa que irrita Deus, que irrita o Senhor, é a murmuração. Muitos no deserto, com esse mesmo povo que Moisés levava, morreram no deserto. Mas por quê, pastor? Porque quando não tinha água, ao invés de pedir a Deus a água, eles reclamavam com Moisés, e Deus se irritava. Até Moisés deixou de entrar na terra que mana leite e mel, porque foi rebelde diante de Deus devido ao povo. Amém? Deus disse a Moisés, olha Moisés, fala com a rocha. A rocha tipificava Jesus. É para falar com a rocha. Moisés, irado, foi lá e feriu a rocha. Não se fere a rocha. Amém? A rocha ela foi ferida uma vez. Pastor, quem é a rocha? A rocha é Jesus. Amados, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você estiver numa situação difícil, não fira a rocha. Fale com a rocha. Amém? Que ela vai te dar água. Como assim, pastor? Está escrito, pede e dar-se-vos-ai. Olha aí, ó. Buscai e acharei. Batei, insista e abrir-se-vos-á. Não reclame. Não murmure. Não questione. Abra a Bíblia. Faça uma oração. Deixa Deus falar com você. Vá à igreja. Amém? Quando o pastor pregar, ou a pastora, ou o líder, você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, você, opa, o Espírito Santo me revelou a palavra. Amém? Aí o que você faz? Você age em cima daquela palavra. Obedeça. Quantas pessoas a gente prega a palavra e diz, olha, quando chegar na sua casa, você abençoa o seu marido, você abençoa o seu filho.
Coloca as mãos nas ombreiras da sua porta. Amém? Aí a pessoa chega lá, nem faz, nem se lembra do que o pastor pregou. Como que Deus vai abençoar uma pessoa assim? Que ela vai ao culto, ela não presta atenção na palavra. A palavra, eu sempre prego isso, é um pão. Um pedaço vai para um pedaço vai para o outro. Metade maior para um, metade menor para o outro. Amém? Todos comem da palavra, do pão. Aí a pessoa ela vai na igreja e ela chega lá, ela está pensando em casa, ela está pensando no serviço, ela está mexendo no celular, ela está trocando o WhatsApp. Amém? Aí depois, meu amado, quando vem o dia mal, ela não sabe o que fazer. Aí ela pensa que o problema está no ministério. Aí ela começa a reclamar do pastor. Aí o diabo já começa a abrir os olhos. Aí ela começa a enxergar os defeitos da igreja. Aí ela chega lá na igreja, ela não vê mais as virtudes. Vê só os defeitos, como no começo. A Bíblia fala que quando Adão e Eva comeram do fruto, os olhos se abriram. E perceberam que estavam nus. E se envergonharam. Aí ela começa, você viu o pastor falou a palavra errada. Você viu a irmã não sei o que, o irmão não sei o que. E a palavra, meu amado, que salva, que cura, que transforma, a palavra que liberta, ela não está nem aí. Amém? Abra o mar, não tenha medo. Se Deus é com você, não tenha medo, confia, mas confia de todo o seu coração. Amém? Não seja como aquela pessoa que põe uma causa na mão do juiz, amém? E depois fica questionando o juiz. Se você colocou algo na mão de Deus, somente ore, confia e agradeça. Ele está agindo. Deus age, meu amado e minha amada, muitas das vezes no silêncio. Naquele momento em que nada aparentemente está acontecendo, é o momento em que Deus está agindo no mundo espiritual. Amém? Eu gosto sempre de falar, quando eu estive internado, 4 meses eu orava. A cada semana as notícias não eram boas. Mas eu nunca desanimei de crer em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Essa palavra para mim era a chave. Fomos no passado sarados. Todo dia, os 4 meses, eu citava essa palavra. Deus, a tua palavra diz que nós já fomos sarados. E agia assim, com dores. E às vezes, quando chegava no sábado, a equipe médica ia lá e falava, Fábio, a sua infecção piorou, subiu os números. Eu falava, tudo bem. Quando os médicos saíam, eu ia orar. Eu ia ao banheiro, fechava a porta ali, colocava o meu rosto na parede e falava com Deus, meu irmão. Eu falava, Senhor, a tua palavra diz em Isaías 53, 4, 5, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Chegava no outro final de semana, pior. Amém? Eu nunca perdi a minha fé em Deus. Mesmo quando eu estava como um filho pródigo no mundo, ainda assim, pela misericórdia, eu nunca perdi a minha fé em Deus, porque eu sabia que eu estava errado, só que eu não conseguia voltar mais. Então, amados, não perca a sua fé. Se você perder dinheiro, você recupera. Se você perder a saúde, através da fé você recupera. Se você perder o seu casamento, através da fé, você recupera. A salvação é pela fé. Agora, amado, se você perder a fé,
A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não perca a sua fé. Aconteça o que acontecer, ainda que o mal te mostre algo terrível para você. Você fala assim: ainda assim, Satanás, eu confio no meu Deus. Amém? Faça igual Sadraque, Mesaque e Abdenego, que disse ao rei Nabucodonosor: olha Deus, olha rei, melhor dizendo, olha rei, você quer que eu adore essa imagem feita sua? Fique sabendo uma coisa, que eu não vou adorar, não vou me prostrar diante dessa situação, dessa imagem. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fique sabendo, rei, que se Deus quiser, Ele vai me livrar. Mas se também Ele não quiser me livrar, mas para essa imagem eu não vou me prostrar. Amém? E lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha 7 vezes a mais acesa. Até quem jogou, olha só, isso é profético, amém? Até quem jogou eles na fornalha morreram. Se alguém está perseguindo você, tentando jogar você na fornalha, irmão, você tem que orar por ele, para que o fogo de Deus não consuma aquela pessoa. Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mas até aqueles que estavam perseguindo Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando lançaram na fornalha, o fogo consumiu eles. Não perca a sua fé. A última oração minha, em 4 meses internado, quando os meus familiares foram me ver, eu ia ser entubado naquela noite. E os médicos tinham falado para minha esposa: olha, chama os parentes para ver ele, porque a situação que ele se encontra, o corpo dele está muito fraco. Eu já não comia, não bebia água, magro, de fraldas, não conseguia levantar o braço direito. Parecia, com todo respeito, uma caveira humana. Eu tenho foto, eu tenho tudo arquivado aí. Quando eu percebi que os meus familiares foram na UTI, 12 pessoas entrou e eu estranhei. E eu pensei: não é normal 12 pessoas entrar numa UTI para fazer uma visita. Eu devo estar desenganado. Mas ninguém me falava nada. Que é regras, é ética, né? Mas quando todo mundo foi embora, 4 meses em oração, no pensamento que eu não conseguia falar direito, eu disse a Deus: Senhor, igual Sadraque, Mesaque e Abdenego, se o Senhor não quiser mais que eu permaneça aqui na terra, eu já tinha feito um propósito com Deus, já tinha voltado para Jesus, já tinha pedido perdão dos meus erros. E eu falei para o Senhor, disse: se o Senhor não quiser que eu permaneça mais nessa terra, quando o Senhor me levar, me leva nos teus braços. Amém? E ali, meu amado e minha amada, me deu um sono tremendo. E no outro dia, quando eu acordei, eu achei que eu ia fechar os olhos e partir dali. Mas quando eu acordei, tinha uma equipe de médicos em volta de mim e dizendo que a infecção tinha caído e que os meus rins tinham voltado a funcionar, que os números estavam bons, que eu estava fora de perigo. Amém? Dias sem beber água, dias sem comer, já me deu fome na hora. Em uma noite, desenganado, ia para a intubação. Amém? No outro dia, pela manhã, já estava com vontade de me alimentar, me sentindo melhor, e os números da infecção
tinham caído, não ia precisar mais fazer hemodiálise. Eu teria que fazer, se eu escapasse, eu teria que fazer hemodiálise por resto da vida. Se eu escapasse, e para a honra e glória do nome de Jesus, estou aqui. E é isso, meu amado e minha amada, que Jesus quer fazer com você. Amém? Esse mesmo milagre que Deus fez na minha vida e na vida de outros, está fazendo agora e vai fazer amanhã, é o mesmo Deus que quer fazer na sua vida. Não importa qual seja a sua situação. Não importa o que você está passando. Não importa se o seu problema é impossível aos homens, não importa. Amém? Qual é o mar que está na sua frente? Amém? Qual é o impossível que está na sua frente? Busque a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Amém? Entregue 100% que Ele vai te orientar. Ele vai te abençoar. Amém? Ele vai dirigir você. Ele vai te orientar o que você tem que fazer, o que você tem que falar. Ele é Deus, meu amado e minha amada. Amém? Ele é Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Amém? Guarda essa palavra dentro do seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus amado e nosso Pai querido. Meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti, Pai. E entrego também a vida dessa pessoa que se encontra, papai, do outro lado, Jesus. Pai, derrama sobre ela as Tuas bênçãos, o Teu poder e a Tua misericórdia, Pai. Espírito Santo, meu Deus, eu repreendo, meu Deus, todo mal, Senhor. Eu quebro todas as maldições. Em nome de Jesus. Pai, que as Tuas bênçãos estejam, Pai, na vida deles. Se eles, meu Pai, se essa pessoa estiver, Pai, no hospital, numa cela fria, num leprosário, não sei, meu Deus, aonde ela estiver, guarda ela, tira os maus pensamentos, Pai, limpa o coração, alcança essa pessoa, meu Pai, meu Deus, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pai, muito obrigado, eu creio na Tua resposta, na Tua palavra, na Tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, você diga amém, diga eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Muita bênção, muita paz, shalom, muita luz, em nome de Jesus.